Os crimes de ódio cresceram em Portugal nos últimos 4 anos. Segundo dados da Procuradoria-Geral da República, fornecidos ao Jornal Público, entre 2020 e 2022, foram instaurados 530 inquéritos e 3 despachos de acusação em cada ano. Já em 2023, foram instaurados 262 inquéritos, sendo que apenas 5 tiveram acusação. Ao todo, terão sido arquivados 630 processos relativos a crimes de ódio nos últimos 4 anos. Os dados da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial também confirmam um aumento do número de queixas. Entre 1 de janeiro e 28 de outubro do ano passado, a Comissão recebeu 596 queixas, mais 105 do que no ano anterior. Já a PSP e a GNR terão registado 347 crimes de discriminação e incitamento ao ódio em 2023, mais 77 casos do que no ano anterior, o que representa um aumento de 38% deste tipo de crimes. Mas não foram apenas os crimes de ódio que cresceram em Portugal. A violência entre jovens também aumentou no país. Dados da PSP, a que o Jornal de Notícias teve acesso, dão conta de mais de 2.600 ocorrências em estabelecimentos de ensino só nos primeiros 6 meses do ano. Os crimes sexuais contra crianças também aumentaram 65% no ano passado. Os dados foram avançados pelo Diretor Nacional Adjunto da PJ, Carlos Farinha, ao Jornal de Notícias e revelam que mais de metade dos crimes sexuais contra menores foram cometidos por familiares. A maioria das vítimas são crianças entre os 8 e os 13 anos. Também a violência doméstica continua a ser uma realidade no país. De acordo com dados divulgados pela Guarda Nacional Republicana, foram registados 1.497 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias no ano passado, mais 76 do que no ano anterior. Um cenário confirmado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que em 3 anos registra um aumento de 22,9% de vítimas de violência doméstica, a maioria entre os 36 e os 45 anos. Violência na sociedade de hoje. Este é o tema em debate público. Por isso, participe, conte-nos a sua história e a sua opinião. Ligue agora para o 21 836 8008. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. É com muita alegria que nós estamos aqui em direto, agora 23 horas, 4 minutos. Estamos pela Unifé TV, por todas as operadoras aqui em Portugal e também pela aplicação da Unifé TV Portugal, pelo site Unifé TV PT, para todo mundo. Você que nos acompanha agora, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar com todos vocês, sempre às terças-feiras, com o programa Debate Público. E no programa de hoje nós vamos falar sobre violência na sociedade atual. O aumento dessa violência em diferentes vertentes, comparando aos últimos 10 anos, o crescimento é assustador. E os convidados de hoje aqui no programa vão nos ajudar a falar sobre esse assunto, violência nas escolas, violências que acontecem entre família, violência doméstica, violência sexual. Nós hoje estamos a viver numa sociedade corrompida, uma sociedade extremamente dividida por conta de violência em diferentes faixas etárias, em diferentes camadas da sociedade. A violência está instalada tanto na classe baixa, classe média, classe alta, independentemente da nacionalidade, da cultura, do nível social acadêmico, a gente vê que a violência realmente tem sido um facto. Eu já quero apresentar
as minhas convidadas que estão aqui no estúdio, a Catarina Pedro, que é educadora parental, que está conosco aqui. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos falar muito sobre esse tema hoje. Vamos. E é um assunto crescente, né? Um tema que realmente é debate nas escolas. Sim, sim, que é urgente ser debatido mesmo. Ainda bem que estamos hoje aqui a falar disso, porque acho que cada vez mais há mais violência, também cada vez mais é importante que se fale sobre isso e que se conheça o que se pode fazer em relação a isso. Encontrar soluções, né, Catarina? É, claro, sim. Vamos encontrar soluções aqui no programa de hoje. Eu tenho também a Adriana, que é psicopedagoga, está conosco aqui mais uma vez, né? Já tivemos oportunidade de estar juntos. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada mais uma vez. É com muito gosto, né, que nós temos esse momento para discutir, para alertar, despertar e trazer possíveis soluções, não é? Teremos também por Zoom a Carla Dias, que é técnica de serviço familiar. Ela vai falar também sobre o tema, está conosco via Zoom. Daqui a pouquinho eu vou cumprimentá-la, mas eu quero deixar para todos os telespectadores e também internautas algumas questões lá nos stories do nosso Instagram. Por favor, produção, já vamos colocar a primeira questão para quem está em casa. Pode tirar aí o caractere. Já foi vítima de violência verbal, física, sexual, psicológica no último ano? Você pode entrar lá agora rapidinho, deixar o comentário se sim ou não, se sofreu ameaças, se você chegou a pedir socorro. Nós temos uma segunda questão. No último ano registrou-se um aumento de violência. Quais as razões, na sua opinião? Falha de segurança, falta de respeito, desorganização social ou índice de pobreza? Temos uma outra questão. Há cada vez mais violência nas escolas. De quem é a culpa? Você pode escrever aí se é dos pais, dos tutores, dos professores, das escolas. De quem será a culpa a respeito desse aumento, né, da violência? E uma última questão, como avalia a violência na sociedade de hoje? Pouco grave, muito grave? Você pode agora mesmo acessar, inclusive copiar o link e compartilhar aí nos seus grupos de família, grupos de amigos, colegas de trabalho. Fala para todos que o programa Debate Público já está em direto pela Unifé TV, abordando esse tema, esse assunto muito importante que fala acerca da violência. Nós vamos, já no início do programa também, às ruas de Lisboa. Nós entrevistamos algumas pessoas, vamos ver o que elas falam, Catarina, e daqui a pouquinho a gente volta aqui nos estúdios para falar um pouquinho a respeito. Tenho aqui várias perguntas. Eu tenho certeza que você que está em casa agora enfrentar, de repente, situações. Nós falamos agora com professores, com diretores, nós temos agora pessoas da segurança pública, mães, famílias inteiras que acompanham o programa, que certamente estão a enfrentar, se não enfrentaram, estão a enfrentar um caso de violência dentro de casa, na família, no trabalho. Nós vamos, durante o programa, ajudá-los. Vamos assistir e já retornamos. Como é que avalia a violência na sociedade de hoje? Muito má. E acha que as pessoas vão logo para a agressão muito rapidamente? É rapidamente, não há o diálogo, não há força de diálogo, é logo para a agressão. E porquê? Porquê é que acha que acontece isto? Sei lá, isto é a falta de compreensão das pessoas. Acredita que atualmente há mais violência do que antigamente? Há muito mais violência agora. E, por exemplo, a violência nas escolas, porquê é que acha que ainda acontece? É por causa disso também. Só vêm filmes e então, pois... Acha que os filmes violentos ajudam os jovens a serem mais agressivos? Ajudam, sim, senhor. Que me lembro, Portugal não tinha tanta violência como tem hoje. Acha que a agressão em Portugal está a aumentar? Muito, demasiado. E sente algum receio? Muito. E ainda mais porque quem nos dirige não está a pôr a polícia na rua e a dar-lhes mais poderes. E outra situação de a gravar câmaras em todo o lado. Só aqui, nós somos a União Europeia para aquilo que lhes interessa, não é? De resto, acho que devia estar toda a gente a gravar o que se passa na rua para atuar de imediato. Porquê é que acha que as pessoas partem para a agressão tão rapidamente? Porque nós estamos no limiar da pobreza. Isto cada vez está pior. Isto a gente nem pode andar tão pouco. Até andamos com medo. É verdade, não estou a brincar.
A gente tem medo de andar na rua, que isso é só violência. Acha que as pessoas hoje em dia partem para a agressão muito rapidamente? Muito rapidamente. Nem dão hipótese de nada. Porquê é que acha que isso acontece? Sei lá, porque as pessoas não têm amor próprio por ninguém, só são mesmo maldosas. Qualquer pergunta que se faça ou qualquer coisa que haja é logo para a violência. E nas escolas, por exemplo, porquê é que acha que ainda acontece tanta violência nas escolas? Olha, sabe qual é a minha opinião nas escolas? É as educadoras que não têm respeito por ninguém, nem para as mães, nem para os filhos, nem por ninguém. Porque se tivessem, tomavam conta das crianças. E elas estão-se marimbando para as crianças, querem a quadralices. Não tomam conta delas como deve ser. Se elas estão pagas para isso, têm que andar no recreio a tomar conta das crianças. Não é estarem a conversar e as crianças andarem à pancada uns com os outros, a destruírem-se uns aos outros, fazerem bullying uns com os outros, e elas não se preocupam com isso. Porque os meninos hoje em dia estão habituados a não dizer não. E os paizinhos também não estão minimamente interessados em saber onde é que os filhos, como é que dar-lhe o básico. Hoje em dia é tudo redes sociais e o que é que se está a ver? Cada vez, o meu filho está no quarto, está guardado, mas não está, porque ele está nas redes sociais. E cada vez mais a parte do crime está a ser muito grande e não se pode dizer não aos miúdos, não é? E os pais, de vez de incutirem essa situação, não, ainda vão bater nas professoras. Por exemplo, no Brasil, a violência nas escolas, infelizmente, é bem natural, acontece muito. Por exemplo, assassinatos, infelizmente, acontecem vários assassinatos de séries, como aconteceu alguns anos atrás. Isso são reflexos dos jovens que muitas vezes não têm estrutura familiar ou se deixam ser influenciado por coisas da mídia. Parte da educação. Da educação. Acha que atualmente os jovens estão com uma educação mais agressiva? Estão. É com facas, é com pistolas, é com tudo. É muito mal mesmo. Como é que acha que podemos mudar isso? Sei lá, olha, não sei, isso eu já não sei responder. Olha, nas escolas há muita violência, sabe porquê? Porque também não há cuidadores como deve de ser. Porque se houvesse pessoas mais interessadas em cuidar das crianças não é só das crianças, também dos adolescentes, se calhar também não havia tanta coisa, sei. E aqueles jovens que até publicam nas suas redes sociais vídeos de agressão, qual é a sua opinião sobre isso? É péssimo, é macabro. Não se consegue. Hoje em dia tinha que haver uma revolução muito grande. Os professores também deixaram de ter, não podem dizer também não a uma criança porque eles ficam traumatizados. Não, de todo. Temos que ter princípio e fim. Temos que ser nem muito agressivo, nem pouco agressivo, mas tem que haver normas, não é só direitos, é também deveres. E é isto que está a faltar em Portugal. Eu tenho a Carla Dias, que está conosco via Zoom. Me dê imagens, por favor, produção. Seja bem-vinda. Muito boa noite, Carla. Consegue me ouvir? Obrigada, consigo sim. Boa noite. Muito por falar hoje a respeito desse tema. Você que também lida diretamente com pessoas, né? Eu acredito que uma técnica de serviço familiar e comunitário vê de perto a situação cotidiana de muitas pessoas, de muitas famílias, dentre elas jovens, crianças. Eu queria que você já falasse um pouquinho no início do programa sobre essa questão. Bom, de facto, hoje em dia nós vivemos uma realidade muito plural, não é? Onde se enfrenta diversas problemáticas e que é muitas das vezes transgeracional, não é? Portanto, nós, como estava a falar na questão das famílias, não é? Nós vemos muitas vezes replicarem-se as problemáticas e de facto sim, não é? Nós temos adultos com vários problemas com a violência e que depois se vai replicando nas crianças e nos jovens e acabamos por ver refletido um bocadinho de tudo aquilo que foi dito agora aqui na reportagem, não é? Portanto, a nível da educação que os pais oferecem aos filhos, a nível também do sistema das escolas, não é? Portanto, do funcionamento das escolas, temos aqui uma série de fatores que implica também a atuação multidisciplinar, não é? Para que nós consigamos, digamos que apagar vários fogos, não é? Porque não há um só motivo, não há só uma origem e realmente é uma questão que começa a ficar complicada de resolver, mas conseguimos, não é?
Nós sabemos que já nos foi dito há muito tempo, não é, que o amor esfriaria, não é? E nós acabamos por ver isso um pouquinho agora. Temos uma sociedade mais egocêntrica, mais virada para si mesmo, em que se corre muito atrás de tudo, não é? Com expectativas às vezes que são irrealistas, e depois não se consegue alcançar os objetivos. Temos pessoas frustradas que não conseguem fazer regulação emocional e muitas vezes recorrem à violência, e vamos ficando com isto tudo cada vez mais desestruturado, não é? Começa na família, que é desestruturada, os alunos que vão para a escola vão desestruturados, vão desestruturar o sistema, muitas das vezes encontram profissionais também desestruturados que não vão ajudar aqui, portanto temos aqui uma teia, não é? Cadeia, de falta, né, de amor, de falta de compreensão, de empatia, que vai tornando isto cada vez mais complicado. Agora, hein, Carla, falando de violência, nós não podemos deixar de mencionar a violência doméstica. Você falava dessa desestrutura familiar, que isso é um reflexo depois na escola, na rua, mas possivelmente começa em casa, né? Como é que você vê essa questão, esse aumento? Porque gradativamente vem aumentando o índice de violência doméstica. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? As mulheres ainda têm muito medo de denunciar, têm medo de ameaças. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, até a esse respeito, eu estou precisamente agora também a frequentar o curso de apoio à vítima, técnica de apoio à vítima, e isso é muito discutido, não é? Porque é que a mulher está ali, porque é que ela continua, porque é que ela não sai, salientando também que a violência doméstica também é exercida sobre homens muitas das vezes, portanto também começa a haver mais denúncia de casos desses. E aqui a questão do aumento, nós também precisamos entender que muitas das vezes não significa necessariamente só que o número de crimes estão a aumentar, mas sim que está a haver mais denúncias. Portanto, já há alguns anos consecutivos que a violência doméstica é o crime mais cometido em Portugal, é o crime onde mais homicídios existem, são resultado de violência doméstica, mas nós vemos isto, nós vemos também que a sociedade está mais esclarecida, que as mulheres estão mais empoderadas e que há mais denúncia, não é? Discute-se muito, até a nível profissional, as questões éticas, se devem denunciar os médicos, os médicos de família, não é? Têm conhecimento se devem ou não denunciar. Portanto, há aqui muitas questões. Então, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu compreendi. A violência doméstica sempre existiu e numa escala muito grande, só que agora as mulheres estão mais encorajadas em denunciar. Então, pelo fato de aumentar as denúncias, dá-se uma conotação que também está aumentando o índice de violência doméstica. Mas, na verdade, já existia, né? Com certeza, não é? Mas isso desde os primórdios da sociedade, não é? Sim. Porque, infelizmente, a violência foi sempre uma forma de manter o controle, não é? Portanto, infelizmente é uma forma de se manter o controle, seja da mulher em relação ao homem, do homem em relação à mulher, que é muito mais comum, não é? Mas muitas das vezes, em termos políticos, não é? Nós temos vários desastres mundiais, não é? Como Hitler queria manter o controle através de quê? Da violência, portanto temos muitos exemplos, não é? Portanto, isto de facto é uma coisa comum. Agora, começamos a ter esta consciência de que é necessário denunciar, e começa-se a quebrar aquele ditado que dizia que entre marido e mulher não se mete a colher. Daqui a pouquinho, Carla, se você me permite, eu volto com você. Não dá muito por falar. Com certeza. Tá bem? Porque é interessante, né? Quando se fala, se usava muito esse ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, realmente, como ela falou, ninguém mete a colher. Só que há muitos casos que chegaram a óbito por conta de não haver essa coragem de denúncia, né? De as pessoas tomarem conhecimento e não interferirem, não ajudarem. Nós temos um telefone à sua inteira disposição, que é o 210-346-091. Você pode ligar agora. Você que se identifica com o tema, você que já sofreu de alguma forma violência doméstica, violência psicológica, violência sexual,
Se você quiser conversar, não é para denúncia, mas para você saber o que fazer, para você ser orientada, porque para isso tem as leis, né, Catarina? Tem as autoridades que vão tomar as devidas providências. Nós estamos aqui para trazer uma consciência, uma luz para quem está em casa, talvez ainda com medo, né, talvez ainda manipulado pelo ambiente. Mas uma coisa é certa, tem que ser feita alguma coisa. Claro que sim. É muito importante, como eu já dizia antes, não é? É muito urgente que se faça alguma coisa e é interessante até dirigir-me a palavra neste caso, porque de facto é a partir daí que vem este meu sentido de propósito profissional, é mesmo para ajudar nesse sentido, porque aquilo que me apercebi enquanto cuidadora de crianças, porque eu antes de ser educadora parental eu era educadora de infância, trabalhava diretamente com as crianças, não é que eu tenha convivido com casos de violência ou tudo mais, mas existia uma grande falta de conhecimento da parte dos pais, da parte das escolas, generalizado, uma falta de conhecimento generalizada que acaba por nos prejudicar a todos, porque as pessoas, há muito esta questão de as pessoas sabem o que não querem fazer, mas não sabem o que devem fazer. E o que depois acaba por acontecer é, no meio da frustração e na falta de recursos, tendem para a violência e vai dar a este caminho. Agora, Catarina, os adultos violentos de hoje foram crianças no passado. Você acredita que essa violência já começa na infância? Por exemplo, você lidou com crianças há algum tempo. Você presenciava casos assim de crianças mais violentas, já... Sim, claro que sim, convivia. Existem todos os tipos de personalidades e de comportamentos nas crianças, mas existem sempre estratégias que podemos usar que podem resolver essas questões de forma mais saudável. Mesmo começando dentro de casa com os pais, por exemplo, porque os pais têm um peso fundamental, né? Os pais têm um peso fundamental na educação dos filhos. Claro. Quando o filho chega na escola, ele já chega com um comportamento pré-formatado, né? Digamos assim. Sim. Como, por exemplo, o professor ou o profissional da área da educação vai poder ajudar um problema que já iniciou dentro de casa? Como é que lida com essa situação? É interessante essa pergunta porque, no fundo, eu acabei por seguir este caminho da educação parental porque eu sentia que, enquanto educadora, não conseguia alcançar aquilo que eu queria, precisamente nessa questão de como é que eu consigo efetivamente ajudar as famílias. Foi essa a questão que me fez depois virar para esta profissão que eu agora tenho, que é mais dirigida com as famílias, porque, de facto, há aqui alguns limites que a escola pode ir até certo ponto, mas a partir de certas questões, claro que pode denunciar, pode ajudar através de outros elementos da sociedade, mas diretamente com as famílias há ali um limite que é atingido, não é? Que depois não se pode passar. Então há mesmo esta necessidade de instruir mais os pais, dar mais conhecimento às pessoas. Isso com certeza amanhã vai ser de grande valia para os adolescentes, né, para os jovens, porque uma criança violenta hoje, um adolescente violento hoje, amanhã será um adulto violento. E eu tenho uma pergunta para Adriana, é Adriana, né? Adriana Breviglieri. Exato. Antigamente, né, se fala, quem gosta de história sabe, se construía armas para defesa, era mais para defesa, né? Se tinha determinadas armas, se construía determinadas armas. Num passado longínquo era mais para caça, né? Para provisão alimentícia ou alimentar. Mas hoje em dia, as pessoas que carregam uma arma, há dentro delas uma sensação de ameaça em que qualquer momento elas vão precisar usar. Na verdade, não só de ameaça, mas de poder. Não é? Então, a pessoa, quando tem com ela uma arma, ela tem o poder. Uma sensação de poder. É uma questão muito séria, porque, como, né, a doutora Catarina falou, eu acredito que quando a gente tem na escola, na sociedade, nós vemos indícios de que há pessoas que precisam de ajuda, não é? E que muitas vezes nós não sabemos por onde começar ou fingimos não ver por falta de possibilidade ou porque não sabemos como lidar. Mas
essas questões abordadas, por exemplo, de uma criança, de um jovem, de um adulto que tem um comportamento, isso já vem lá de trás. A gente já percebe, né? Que nem uma criança que gosta muito de armas, um adolescente. Isso é uma questão que tem que ser avaliada, que tem que ser vista. Dentro da questão também dos videojogos, né? Sim. Hoje a gente vê muitos adolescentes influenciados por videojogos violentos, né? Sim. A gente tem aí vários casos, se nós puxarmos aí notícias de adolescentes que entraram em escolas, né? E acabaram por praticar aquilo que assistiam ou que praticavam diariamente no videojogo, que acabou por se tornar uma realidade, né, dentro dele. Na verdade também a questão dos jogos faz com que a nossa sociedade, mais uma vez, que nós pensemos mesmo a quantidade de horas que um jovem, que uma criança fica na frente de um videogame. Isso faz com que ele não tenha o desenvolvimento pleno com relação à vida na família, na sociedade, né? Uma criança que fica muito tempo imbuída num jogo, ela está realmente absorvendo todas aquelas informações do jogo. E da realidade que ele está vivendo, porque na verdade ele vive aquela realidade. E isso faz com que os pais muitas vezes não tenham esse contato necessário com a criança e com o adolescente. Isso faz também com que eles não conheçam e não percebam algumas atitudes que seriam já indícios de que algo não vai bem. Eu costumo falar muito com as famílias que o olhar, o jantar, o momento de convívio é muito importante. Porque a partir desse convívio a gente consegue perceber algumas atitudes, pedir ajuda, né? São momentos muito especiais na família e na escola também. Que cada vez mais é irreal, porque hoje a gente vê, por exemplo, você falava de percepção familiar. Muitos pais já não conhecem os filhos. Por quê? Porque trabalha, né, sai muito cedo, chega muito tarde, o filho já começa desde a infância a ser educado por um estranho. E aí, nessa fase de adolescência, os adolescentes e jovens, eles estão tão envolvidos com o mundo virtual que não há mais um diálogo entre pai e filho, até mesmo na mesa. Podem até sentar-se à mesa, mas cada um no seu telefone, cada um no seu mundo. É mais fácil conversar com alguém que está do outro lado do planeta do que com quem está à frente. Então, essa influência também, você acredita que tem prejudicado bastante? Sim, eu acredito. E a forma com que as crianças e os adolescentes têm lidado com os outros, com as outras pessoas, também mudou, né? Isso é fato. Então, aquele olhar, o olho no olho, a percepção de reações, isso tudo está muito diferente, porque num jogo eles falam entre eles virtualmente, não se conhecem pessoalmente, e tem todas essas situações que eles lidam de outra forma que nós lidávamos, né? Mas que também não podemos fingir que não acontece. Sim, ela acontece, vai continuar acontecendo, claro. Então, cabe a nós adultos saber lidar com as crianças, né, de outra forma. Realmente, é difícil para uma família estar totalmente reunida num jantar, sim, mas eu acredito que a gente tem que formar momentos, criar momentos para que haja essa troca, essa interação. É muito importante. Na verdade, o que a gente tem vivido na sociedade é um reflexo, né? É um reflexo dessa frieza emocional, de relação, de pai e filho, até mesmo entre irmãos, né? Entre marido e esposa. O mundo hoje é tão corrido, né? As pessoas correm de um lado, correm para outro, contas para pagar, compromissos que têm que ser cumpridos. Então, as pessoas acabam por perder, né, determinados valores familiares e a gente vê uma sociedade realmente comprometida, né? De não há respeito. A gente tem visto isso também em relação a crianças, pais que agridem seus filhos de forma brutal, né? Nós temos notícias que realmente são muito assustadoras. Crianças, né? Crianças indefesas que são agredidas brutalmente pelos seus pais por conta de emoções afloradas, raiva, ódio, depressão, seja lá o que for. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho, tem mais perguntas para você também. Vamos voltar aos stories do nosso Instagram, vamos pedir aos internautas para compartilhar, para comentar, você telespectador que nos acompanha através das operadoras, dá um pulo lá rapidinho na nossa página e deixa lá o seu comentário. Já foi vítima de violência verbal, física, sexual, psicológica, algum tipo de violência, talvez
Você sofreu uma violência que não esteja citada aí? Você pode colocar, pode escrever, se sim ou não, se sofreu ameaças, se você pediu ajuda. A outra questão, no último ano registrou-se um aumento de violência. Quais as razões? Falha de segurança, falta de respeito, desorganização social, pobreza, essa desigualdade social mexe com a cabeça de muitas pessoas. Uma outra questão, há cada vez mais violência nas escolas. De quem é a culpa? Também pode comentar se é dos pais, né? Os tutores também contribuem porque estão alterados, estão estressados, professores das escolas que não têm uma estrutura. O que você pensa a respeito disso? Temos uma outra questão, como você avalia a violência na sociedade de hoje? Pouco grave, muito grave? Tem pessoas que se envolvem, tem pessoas que se preocupam, tem pessoas que deixam para lá, fazem de conta que não está tudo bem, até que acaba por acontecer com a pessoa, porque a violência ela se expande também para as ruas, né? Uma senhora falava numa entrevista há pouco, que nós acompanhamos desde Lisboa, as primeiras pessoas foram entrevistadas em Lisboa, daqui a pouquinho nós vamos lá no Porto, e ela falava que não se pode andar na rua mais, né, à vontade. Hoje há um perigo, determinadas horas do dia. É perigoso, é isso mesmo, Catarina? Eu diria que sim, que é um bocadinho, não é? Também temos de perceber de que zonas é que estamos a falar, qual é o contexto em que a pessoa diz isto, mas a verdade é que sim, também acontece, mas é interessante também perceber aquilo que socialmente estamos a fazer para colmatar essa questão, que é fechar as nossas crianças muito. E isto também é um perigo. Não é? Existe também esta violência das crianças, como estávamos a falar, estão entregues às telas, aos ecrãs. Porquê? Porque, de facto, o andar na rua é visto como perigoso. Então é mais seguro ficar em casa com uma distração. Até que ponto, não é? Isto é uma questão. A gente vê isso cada vez mais cedo, né? Bebês com telas na mão. Isso. Os pais já querem distrair os bebês. Porque é seguro, supostamente. Mas até que ponto é que é seguro? Acho que isto é uma questão que cada vez está a vir mais ao de cima também e que é muito importante que também venha, porque... Será que seria o correto, né? Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre isso, para as mães que estão agora, né, com seus filhos aí numa faixa etária de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você que está educando o seu filho, né, ele está nessa fase de formação de identidade. É importante você acompanhar o programa. Eu quero agora acompanhar uma matéria, junto com todos, que fala sobre a lei da violência contra as mulheres na União Europeia. Vamos assistir, já retornamos. Foi adotada pela União Europeia a primeira lei de combate à violência doméstica a mulheres. Segundo o Jornal Público, a lei hoje aprovada torna crimes como a perseguição, o assédio, o incitamento ao ódio ou à violência online, a partilha não consensual de imagens íntimas, a mutilação genital feminina e o casamento forçado pode ser punido com uma pena que pode ir até aos 5 anos. Vinca ainda o Conselho da União Europeia que a prática destes crimes inclui ainda uma extensa lista de circunstâncias agravantes, como a prática do crime contra uma criança, um ex ou atual cônjuge ou parceiro ou um representante público, um jornalista ou um defensor dos direitos humanos, que implicam penas mais severas. No entanto, previstas estão ainda regras pormenorizadas sobre as medidas de assistência e proteção que os Estados-membros devem prestar às vítimas, de modo a que também seja mais fácil para as vítimas de violência contra as mulheres e de violência doméstica denunciarem um crime, nomeadamente através de ferramentas online. Esta medida tem como objetivo proteger a privacidade da vítima e evitar a vitimização repetida. Os Estados-membros devem ainda garantir que as provas relacionadas com o comportamento sexual anterior da vítima
só sejam permitidas em processos penais quando forem relevantes e necessárias. No caso de violência doméstica a menores, os países da União Europeia devem adotar medidas para garantir que estas sejam assistidas por profissionais e que, quando denunciam um crime cometido por alguém com responsabilidade parental, as autoridades terão de tomar medidas para proteger a segurança da criança antes de informar o alegado autor do crime. Porém, adianta a instituição que a intenção é construir um futuro mais seguro, com as medidas preventivas que visam aumentar a sensibilização para as causas de violência contra as mulheres e da violência doméstica e promover o papel central do consentimento nas relações sexuais. Por fim, esta medida vai permitir os Estados-membros disporem agora de 3 anos a contar com a data de entrega em vigor da lei para transpor para o direito nacional. Nós temos a Carla conosco via Zoom. Me dê imagens, por favor. Ela que está conosco também no debate público de hoje, falando sobre a violência. Ela é técnica de serviço familiar e comunitário. Ô Carla, quando se fala de violência, nós temos outro lado de combate, que é a segurança pública, né, na cabeça das pessoas. Quando se fala de violência, é porque o aumento de violência é porque está se faltando, por exemplo, para muitos, a questão da segurança pública. Seria isso mesmo? Você acredita que um reforço policial, né, um valor, né, dado a essa questão de mais atenção da parte da segurança pública, do Estado, você acredita que isso ajudaria, diminuiria a violência? Sinceramente, não. Por quê? Poderia ser um incentivo, claro que sim, não é? Agora, quando nós falamos em violência, nós estamos a falar em relações humanas, não é? Nós estamos a falar em como é que nós vemos o próximo, como é que nós vemos aqueles que são iguais a nós, ou que pelo menos deveríamos ver como iguais a nós, não é? Claro que o facto de nós termos algumas leis severas, de termos um bom policiamento, pode ser, em alguns casos, inibidores. Claro que sim, não é? Quem tem tendência a cometer alguns crimes pode ter ali alguma travagem nisso, não é? Portanto, ter um bocadinho mais calma e tentar não cometer, sabendo das consequências. De qualquer forma, eu creio que aqui a questão é realmente emocional, tem a ver com a sociedade, tem a ver com da forma como nós nos relacionamos. Tudo aquilo que foi falado agora, as mudanças que nós estamos a ter, as questões comportamentais das crianças, todas estas diferenças do modo de funcionamento da sociedade. É principalmente por aqui. A reportagem também que passou anteriormente fala numa nova lei. Nós temos leis, por exemplo, ótimas, não é? Podemos ter poucos polícias e depois também, como dizia uma das doutoras que está aí, peço desculpa, não gravei o nome, de facto isto é tudo sempre muito relativo, não é? Mas o facto de nós termos mais polícias na rua não vai fazer muita diferença. O que faz aqui a diferença é a interpretação daquilo que é feito. Porque nós, em termos de leis, nós temos leis muito boas. No que respeita, por exemplo, à violência doméstica, nós temos leis muito boas. O problema é a aplicação das leis. O problema é quem as está a aplicar. É a interpretação, né? Que faz. É a interpretação que faz, não é? O grande problema também aqui é que depois se faz muita revitimização das vítimas. Ainda hoje, antes de vir para aqui, estava numa formação e discutíamos, por exemplo, um caso muito mediático aqui do nosso país, que levou 10 anos a ser resolvido, de violência doméstica, até 10 anos. Portanto, 10 anos. Até o agressor ser condenado no Supremo Tribunal. Portanto, durante 10 anos, aquela vítima continuou a viver tudo isto, continuou a ser exposta nas redes, portanto, nacionalmente, enfim. Ou seja, a lei existe, quem faz a interpretação, quem olha é que faz a diferença. Dizíamos mesmo nós, e é lamentável dizer isto, mas é quase como um jogo da sorte.
dos profissionais que vão sair, não é? Infelizmente nós vemos casos de juízes que acham que apertar o pescoço, empurrar contra a parede, que acham que não é violência. Portanto, há aqui uma série de... Portanto, eu acredito que não é, claro que sempre pode ajudar, mas aqui o mais importante... Carla, você acredita, desculpa, só fazer aqui uma observação, você acredita então que esse é um fator que inibe muitas mulheres, inclusive, de denunciar essa demora, né? Porque aí é uma exposição ainda maior, né? Ela se torna uma pessoa, de repente, até mais vulnerável depois da ameaça por conta de ter exposto o agressor. Então você acha que isso inibe muitas denúncias e é o motivo de muitas mulheres ainda sofrerem caladas? Não, nesse caso, com toda a certeza, não sou eu que acho. É o que dizem os números. Porque a maior parte dos homicídios ocorrem depois da denúncia ou da separação, não é? Porque é nesse momento que se concretizam as ameaças. Sim. Se é que existiam. Portanto, normalmente, e claro que sim, só isto dava um debate, porque é que a vítima não sai, só isto, portanto, há aqui muitos fatores, mas sem dúvida que esse é um deles, não é? As demoras, o medo das represálias, o achar que o sistema não funciona, portanto, e os homicídios, se formos ver as análises, aliás, existe um organismo, uma entidade que faz a análise dos casos de homicídio para tentar entender o que é que falhou, não é? E nós vemos que, na maior parte dos casos, por exemplo, houve entradas da vítima nos serviços de urgência. Em média, as vítimas que terminaram por ser mortas foram às urgências 5 vezes. Em média. Portanto, há aqui uma série de dados estatísticos, de pormenores, que nos revelam realmente que há muita coisa que falha. E não falha na lei, falha nas pessoas que, no percurso, vão tendo contacto com aquela vítima, vão percebendo, não é? Ou então deviam perceber, porque deviam ter formação para isso, e muitas têm, mas continuam a não querer ver, e nada fazem, não é? Porque veem aquela senhora, ou pode ser também um homem, não é? Que entrou nas urgências, mas ninguém relatou, ninguém fez uma descrição pormenorizada dos ferimentos que a senhora tinha. Nós temos um caso, por exemplo, em que a vítima foi homem, só para também não parecer que estou a ser sexista, não é? Em que o senhor se queixava, achavam que ele que estava, portanto, a mentir, até que um dia a esposa deitou-lhe álcool e incendiou. Por acaso o senhor teve ferimentos ligeiros nas questões físicas, não é? Porque as questões emocionais de uma pessoa que vem a sofrer isto, não é? Dia após dia, durante às vezes anos, e só nessa altura, quando ela tenta, não é, realmente queimar o homem, talvez com a intenção de matar, é que percebem que aquele homem realmente está a ser vítima de violência doméstica. Portanto, salientando, as leis são importantes. Hein, Carla? Analisando também outros fatores, por exemplo, a questão da violência contra crianças, né? Seja abuso sexual, né, por parte de pedófilos, agressores próximos à família, ou até mesmo familiares. A gente vê um índice grande de crianças sendo violadas por pessoas próximas, pessoas que eram para defender, proteger. E muitas dessas crianças, nós temos atendido também, conversado com pessoas que hoje elas têm coragem de relatar isso, que quando foram abusadas tinham dificuldade de conversar, de falar, justamente por medo ou por não acreditarem. Muitas também falaram que chegaram a comentar com a mãe e a mãe não acreditava. Quer dizer, uma situação que se estende para diferentes vertentes, né, a questão da violência. Você tem algo a acrescentar sobre o tema? Nós estamos chegando já ao término do programa, passou muito rápido. Suas considerações finais, por favor, Carla. Se me deixar então, só aqui para rematar, o que é que acontece? A questão que há um bocadinho dizíamos, entre marido e mulher não se mete a colher.
A questão exatamente é que não é entre marido e mulher, porque aquilo que se passa no seio familiar vai transbordar para a sociedade e todos nós vamos colher as consequências disso. Portanto, a violência que acontece dentro de casa, ela tem muitas consequências nas crianças. A violência vai continuar porque dizem os estudos que uma criança não precisa de ser vítima direta de maus tratos, basta assistir em casa entre os pais. Ela tem maior probabilidade de sofrer de abusos sexuais, ela tem maior probabilidade de abandonar a escola, por exemplo, e depois, consequentemente, se começar a envolver com criminalidade. Tem maior propensão a sofrer ou então a cometer bullying, tem maior propensão a, quando adulto, ser também um agressor. Portanto, nós vamos todos escolher isto. Não é? E entre outras, pronto, para não estar agora aqui a gastar mais tempo, entre outras consequências a nível da sociedade. Violência doméstica é um problema de saúde pública e vai respingar em todos nós, na sociedade, e vai proporcionar que a violência continue em todos os âmbitos. Portanto, não é entre marido e mulher, é um problema de todos nós e todos nós devemos estar atentos. Tá Obrigada certo. pela oportunidade. Obrigado nós, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, boa noite. É um assunto que realmente precisava aí uns 4 programas, 5 programas para abordar, porque é abrangente e caminha a passos largos, né, Catarina? Por exemplo, você, com essa experiência que tem, você acredita que essa violência ela vai se agravar em alguma vertente, em algum ponto? Nós falamos da violência doméstica, mas há a violência sexual, a psicológica. Diante do que você vê, qual o paralelo que você faz em relação a isso? Eu aqui tenho mesmo de dizer que eu acredito no potencial positivo e saudável do acesso à informação que hoje em dia temos e por isso eu quero acreditar, e é por isso também que é isto que eu faço, que através do conhecimento nós vamos conseguir é que diminua, as coisas voltem atrás. É um pensamento positivo e a gente torce para isso, claro. Isso, sim. Mas diante dos números, dos fatores, hoje é mais propenso à violência verbal, psicológica, porque também é um agravante, né? É que se formos olhar bem, temos a nível mundial, não é? Temos a violência a acontecer em todo, de forma muito generalizada, é verdade, não é? E é o que você falou, né? É global, né? É. Não é só um problema de Portugal. Sim, claro que aqui o nosso problema é muito grave, social, a violência doméstica, a violência com as crianças, mas existe esta questão global e claro que há algum contágio, não é? Porque se vemos resultar, se mundialmente se continua a acreditar que é através da violência que se consegue fazer a diferença, as pessoas vão continuar a acreditar na violência. A Carla falava de conscientização, né? E é uma coisa que realmente a informação ajuda, orienta, instrui. E os pais, eles precisavam ter a noção de quando entregar um tablet, um telemóvel na mão do filho, ter a noção, né? Sim. Do perigo, né? Também conscientizar o filho a respeito disso, porque para muitos ele está entregando uma arma, né? Que é usado para o mal. Sim, é preciso ter aqui muito cuidado àquilo que entregamos às nossas crianças, muita atenção. E também, cada vez estão a existir mais leis que querem regrar esses acessos das nossas crianças, mas é como a Carla dizia, a questão está no indivíduo, então está lá em casa. Podem existir as leis, pode haver muito policiamento na rua, mas o acesso ao telemóvel, não é? Ao tablet, por aí fora, está dentro de casa e depende dos pais que esse acesso seja controlado e bem gerido. E muito pelo que estava a dizer, que é muito pela comunicação com as crianças, a partilha de informação honesta, com respeito, mas com muita responsabilidade. Com muita clareza, né? Também. Porque uma dificuldade dos pais atualmente é deixar claro para o filho as consequências de uma escolha errada, de uma atitude errada. Muitos pais deixaram de ser pais e são apenas amigos, que é fundamental, é importante você pai, você mãe, ser amigo,
do filho. Agora, à frente vem a questão paternal, a disciplina, a conscientização. Antes de ser amigo, você tem que ser pai, tem que ser mãe. Porque uma boa educação dentro de casa, com certeza, não vai evitar, mas vai minimizar muitos estragos que a gente tem visto por aí. Em relação, uma opinião pessoal, não sei se vocês concordam, há muitos países aí com uma segurança extraordinária, só que jovens que mentalizaram, arquitetaram, projetaram algo dentro do quarto, né, numa tela, numa rede, e de forma discreta foram e executaram aquele plano, e a gente vê aí tragédias, assassinatos em série, uma coisa absurda. Provando mais uma vez que a questão muito maior está com o indivíduo, a responsabilidade muito maior está com o indivíduo, não é? Exato. Não sei se vocês concordam com isso. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com mais perguntas para a doutora Adriana. Nosso tempo está curto, está voando. Vamos agora às entrevistas do Porto. Nós falamos com algumas pessoas no Porto, vamos saber o que elas falam sobre o tema. Como avalia o nível da violência em Portugal? Muito mal. Em todos os sentidos, tanto na educação como depois no namoro, nota-se que há muita violência. E depois aqueles que mais violentos são, parece que são os que mais maus tratos dão depois no geral, tanto na família como no ambiente em geral. Acredita que as pessoas têm propensão para agir de forma agressiva? Sim. Muito mal. Como é que eu vou te explicar? A sociedade ainda julga muito quem sofre de violência doméstica. Acha que a violência tem aumentado nos últimos tempos? E cada vez mais nos jovens. Só que não divulgam por vergonha. Infelizmente. A sociedade não vê. Olha, eu sou muito honesta. A origem da violência, para mim, parte do princípio que os pais em casa deviam andar mais em cima dos filhos e saber lhe dar de educação. Isso primeiro. E estar sempre atentas à maneira que reagem os filhos, mesmo eles até com 16, 15, 13 anos estarem em cima da canalha. Qual é a origem da violência nas escolas? Eu acredito que está associado diretamente, independente do país, à ausência dos pais. Acredito que a educação começa dentro da casa e a escola acaba sendo um reflexo da violência que a maioria das crianças acabam sofrendo dentro da própria residência. Seja a comunicação, ou seja por atitude, esse eu acredito que seja o reflexo. Qual é a sua opinião sobre o uso das tecnologias para partilhar vídeos violentos e sobre atos agressivos? Acredito, mais uma vez, qualquer lugar do mundo, esse tipo de toda violência, todo excesso deveria ser banido, né? E a divulgação de vídeos de violência acabam refletindo a violência que cada um traz dentro de si. Deveriam ser penalizados, independente da origem. Mas acredita que então a responsabilidade é dos pais para isso acontecer? Em parte sim. Eu também sou mãe e eu tenho que ter exemplos para dar ao meu filho. E por mais que tenha discussões, não vou ter discussões à frente do meu filho e vou faltar ao respeito nem vou dizer asneiras. Porque a minha maneira de ser vai ser a maneira do meu filho. Acredita que as crianças levam para a escola aquilo que ouvem em casa? Sem dúvida nenhuma. Vem tudo da família, do seio da família. Eu também fui educadora da infância e sei que vem a partir da família a educação. De quem acha que é a responsabilidade? De todos, do homem, da mulher, das nossas leis também, não é? Porque depois fazem qualquer mal, mas não sabem educar primeiro ou falar primeiro com a pessoa e cativar para que isso não aconteça. Estas novas tecnologias, a informação é demais. Que eles que estão muitas horas nos telemóveis, nos computadores, a pensar que estão a trabalhar e estão a ver coisas que não devem, não é? O que é que acha sobre os jovens divulgarem atos de violência em vídeo nas redes sociais? Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Eu acho que é da coisa pior, ainda agora este jovem, meu Deus, eu acho que isso... Eu nunca pensei que estávamos num mundo assim já. Nem tem palavras para isso. Acha que a educação e partilhar informação, disseminar informação pode reduzir a violência doméstica? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Informação já tem muito, não é? Que hoje em dia eles têm mais informação que
que há anos atrás, mas de facto ainda é preciso muita informação para eles conseguirem sair desse mundo, porque senão isso não vamos a lado nenhum, não é? A doutora Adriana, e aí, o que comentar sobre o parecer de muitas mães, né, muitas senhoras? Elas têm uma opinião formada sobre a violência. Principalmente em questão à família, né? A responsabilidade familiar. E eu também partilho dessa opinião, porque eu acredito que, primeiro, a sociedade mostra, né, está mostrando para nós que é como se estivesse doente, né? Ela está mostrando que tem questões que precisam ser olhadas de outra forma, né? Como o nosso corpo, quando chama atenção, uma dor, né? Sintomas. Então, eu acho que a sociedade realmente está doente e que nós precisamos realmente olhar, né, para o começo de todo esse processo, que é a família. Não adianta nós vermos só o produto final, mas aonde começa tudo isso? A origem. Então, eu acho que é importante, sim, a opinião que as pessoas deram. Eu partilho, sim. E, além disso, o olhar atento, não só da família, mas como dos educadores, dos profissionais que estão envolvidos com crianças. Com relação à violência sexual, a criança demonstra atitudes, ela mostra que algo não está bem, principalmente na sala de aula, ou na escola, ou num grupo. A gente consegue perceber que a criança tem uma mudança de comportamento. A vítima sempre dá sinais, né? Sempre dá sinais. As crianças ou se isolam, crianças, jovens, se isolam, mulheres. Exato. A criança geralmente se isola muito, a criança mostra que algo não vai bem, para de comer, ela realmente tem alguns sintomas que nós podemos perceber. Os jovens a mesma coisa, né? Também, muitas vezes eles ficam muito reclusos, muito escondidos, com medo, não sabendo como fazer. E as mulheres também, infelizmente, né? A falta de amor próprio e de uma estrutura psicológica adequada faz com que elas vivam nesse ciclo de violência, né? E esse ciclo, se não quebrado, é uma bola de neve que vai aumentando. Mas violência gera violência. Gera né? violência, sim. Bom, nós vamos às sondagens que nós colocamos lá nos stories. Coloca para mim, por favor, a primeira questão. Vamos saber o que os internautas comentaram. Você já foi vítima de violência? E qual a violência? 39% diz que sim, 44% diz que não. 17% diz que sofre ameaças e 0% pediu socorro. Hein? No último ano, registrou um aumento de violência. Quais as razões? Falha de segurança, 24%. Falta de respeito, 41%. 29% diz que é a desorganização social. E apenas 6% questão da pobreza, desigualdade social. Próxima questão. Há cada vez mais violência nas escolas. De quem é a culpa? 75% atribui a pais e tutores. 10% professores, 15% sistema de ensino, escolas. A outra questão, muito grave, com certeza, né? Não era de esperar outra coisa. Bem, você pode enviar um e-mail com uma sugestão de tema para o debate público. Nossa produção vai avaliar e nós, com certeza, traremos aqui a mesa do debate. jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar uma sugestão de tema para a nossa produção avaliar. Doutora Adriana, considerações finais sobre tudo que foi falado? Mais uma vez, que nós tenhamos o olhar atento e que nós procuremos sempre ajuda quando há necessidade, não é? E que realmente também as autoridades percebam que precisa, muitas vezes, de um basta, realmente de colocar um freio, né, nisso tudo. Não só a sociedade, mas também as autoridades são responsáveis. Então, diante de todos os fatores negativos, não pode haver nenhum tipo de medo, de receio, de quem quer que seja, né, por parte das vítimas, é claro, de denunciar. É claro que isso existe, né? O medo é a força maior de tolher, né, essa denúncia, mas que a gente tenha realmente condições de procurar ajuda e de se fortalecer para que isso acabe. Né, para que a vida volte, para que a felicidade volte, para que a harmonia volte, para que a pessoa possa de novo viver de uma forma boa, de uma forma feliz. Que não haja arrependimentos futuros. Exatamente. Né? Doutora Catarina, ou
Catarina. O que eu posso dizer para completar um bocadinho o que a Adriana aqui falava é mesmo procurarem também conhecimento, porque até naquilo que foi os resultados da avaliação no Instagram, as pessoas falavam na questão do respeito. Procurar, porque existe aqui uma bola de neve também muito que pode se tornar negativa, que é queremos respeito como? Através da violência, e o respeito não é através da violência, não tem de ser. Então como é que nós podemos pedir respeito às nossas crianças e para que o respeito se propague pela sociedade através de valores saudáveis para todos, a confiança, a partilha, a honestidade. Valores morais. Valores morais saudáveis para todos, que de facto sejam boas bases para que exista respeito e a partir daí as coisas comecem mesmo a mudar e sem que, para que esse respeito exista, se apele à violência. Porque violência gera violência. Tem uma questão que nós nem conseguimos abordar, que é a violência no trânsito, né? Que também é uma coisa assustadora e leva muitos a óbito, né? Questão do armamento, né? Sim. Muitos estão ali no trânsito armados e uma discussão, uma coisa simples que acontece, alteram-se os ânimos e famílias são destroçadas, pais perdem a vida diante dos filhos. A gente tem casos aí na internet, né, os montes de pais que perderam a vida ali em questão de segundos na frente dos filhos, da esposa, por conta de uma discussão. Quer dizer, não houve um autocontrole, não houve um domínio, não houve um respeito, uma consciência, né? Mas vai ficar para um outro dia te abordar, porque o assunto é bastante abrangente. Eu gostaria de agradecer a doutora Adriana mais uma vez, Catarina, e a todos que estiveram conosco. Eu quero me dirigir a você que sofre, você que está amargurado, infeliz por conta de sofrer uma violência, seja doméstica, sexual, psicológica, não importa. Eu quero dizer para você que você pode, você tem valor, que você tem que acreditar em si. Nós vamos acompanhar agora no intervalo, nós já terminamos o programa, mas você vai ficar com o intervalo que fala sobre a história da Liliane. Ela se tornou uma pessoa muito agressiva, ela cresceu num lar com muita violência, mais tarde foi diagnosticada com depressão profunda e ela conseguiu, por meio de uma fé inteligente, superar a si mesma, superar os seus problemas emocionais e hoje ela é uma pessoa feliz. E ela vai contar como foi essa história de superação para todos que acompanham o programa. A seguir, o Marcos Bueno vai atender a todos através do 218368008, todos que querem conversar, desabafar, você que precisa de uma ajuda emocional, espiritual, o Marcos Bueno estará à sua inteira disposição, tá bem? Foi um prazer estar com todos, forte abraço, ótima noite e até o nosso próximo encontro.